Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e hoje, gente, fazendo aqui, né, mais um artigo para o nosso blog da Escola X, né, Autismo de Alto Desempenho, que é o assunto que me interessa trabalhar com vocês. Hoje está chovendo e, né, estamos escutando alguns trovões aqui, uma chuvinha bem gostosa, né, mas os trovões estão acompanhando a gravação e eu não queria deixar de passar o momento de fazer essa gravação, né. E pessoal, hoje é um assunto que talvez pessoal, né, que já entende, que já convive, né, que já esteja aí diagnosticado com autismo há algum tempo, seja mais claro, mais fácil de entender, né. Então eu vou falar da carteira do autista, né, a CIPTEA, né, e que eu realmente não sabia, tá, que existia. Eu fiquei sabendo no dia do meu diagnóstico, do laudo, que o médico falou, olha, agora você pega esse laudo e a primeira coisa que você faz vai fazer a sua carteira do autista, né? E eu realmente não sabia, tava assim aos trovões. Eu tenho uma sensibilidade a barulho complicada, tá, gente? Então essa é uma das minhas características, né? O barulho realmente me incomoda bastante. Mas assim, pessoal, então eu fui, né, requerer a CPTEA. Eu achei assim, um procedimento bem tranquilo, bem fácil, tá? Pelo menos aqui no Paraná, onde eu moro, tá, gente? Basta você entrar nesse site aqui, tá? Até coloquei o endereço para quem é do Paraná aqui, chama carteiradoautista.pr.gov.br. Você vai seguir as instruções, né? O principal ali, gente, é juntar o laudo, tá? É o laudo que é o mais importante, né? Acho que também eles pedem para você juntar lá uma tipagem sanguínea, tá? Então você precisa fazer um exame de tipagem sanguínea para juntar. Depois eles puxam, aqui no Paraná pelo menos, eles puxam os dados da sua identidade, né? Se você fez identidade aqui no estado, eles puxam, né? Aí eles já preenchem até com a sua foto da identidade, na identidade. A minha está aqui, tá? Eu já fiz, ela está impressa. E aí assim, galera, foi rápido, tá? Foi assim, uma semana para dentro, né, protocolar os documentos ali, eletronicamente mesmo, e depois receber a resposta. Demorou uma semana, então foi bem tranquilo assim, não foi nada demorado. E eu achei legal assim fazer, tá? Bom, como o meu autismo é diagnóstico tardio, é, eu sempre me adaptei muito, sabe, pessoal, a tentar, dentro das minhas condições, evitar locais com muita gente, né? Sempre buscar horários ou dias do mês, da semana, que sempre tenham menos pessoas. Então, para mim, sempre foi uma tentativa, né, de adaptação a algo que eu não sabia o que era. Tá? Então, essa foi uma forma de sobrevivência que eu criei. Então, eu consegui chegar até aqui, né, e não precisar usar, né, a carteira. Claro que agora, tendo ela, eu acho importante, tá, para que em determinadas situações, né, que sejam necessárias eu possa utilizá-la se assim necessário for. Mais um trovão para quem gosta de barulho de chuva. Tá forte? Bom, pessoal, o que mais que eu tenho para falar sobre ela aqui? Aí, assim, né, eu fui buscar dados técnicos, tá? Então, ela foi criada pela Lei Romeu-Mion, né? É a Lei 13.977, né? De 2020. E ela tem validade em todo o país, tá? Então, todos os locais do país vão ter órgãos específicos para emitir a sua CIPTEA, né? Dependendo do local que você está. Você deve procurar aí, fazer uma busca no Google, você vai encontrar o local que emite no seu estado, né? Ou na sua cidade, tá? Tem órgãos tanto federais, estaduais como municipais que fazem esse trabalho. Então, qual que é os benefícios que ela traz, né? Primeiro, facilitar a identificação, né? Você se apresentar e se identificar como tal. Receber pronto atendimento e atenção integral, né, prioritária de pessoas com autismo nos serviços públicos e privados de saúde, educação e assistência social. Também serve para permitir o atendimento preferencial em supermercados, restaurantes, bancos, farmácias e lojas em geral. Então, né, tem essa função, tá, de permitir, né, atendimento integral, atenção integral, pronto atendimento, né, identificação.
Tá? Eu acho que são as principais funções da carteira. Aí eu coloco aqui uma análise um pouco minha sobre a situação, tá? E tento contextualizar com né, a minha realidade, que pode servir ou não, né, dependendo da sua situação, tá? Mas assim, ó, como sou um autista de diagnóstico tardio, a minha questão central, né, será que preciso da CPTEA, né? Então foi uma pergunta que eu me fiz quando o médico falou que eu poderia fazer, né? E eu fiquei meio assim, mas será que eu preciso? Porque até hoje, né, eu consegui dar conta tentando me adaptar a horários mais fáceis, né? E a melhor resposta seria talvez, né? Então, geralmente autistas de diagnóstico tardio, geralmente, né, pessoal, são do tipo 1, né, que é autista leve, por quê? São pessoas que não apresentam uma deficiência de fala, uma deficiência cognitiva, e elas acabam tendo outras limitações que passam desapercebidas ou pouco percebidas por pais e cuidadores. Essa que é a grande situação, né? Então, vocês imaginam, né, na minha época de criança, né, então assim, andar na pontinha do pé, né, que é eu tenho até foto, né, minha na pontinha do pé, porque eu ficava muito tempo na pontinha do pé, era algo tido como uma mera, né, ocorrência infantil. Então você não tinha, né, essa questão, né, você não tinha muito essa questão colocada, não é? As professoras, né, as pessoas não tinham esse olhar para ver, né, e a partir dali já ter uma suspeita de que tinha alguma, né, algum traço de autismo ali presente, né? Então, pessoas assim acabam passando, né? Eu até chamo essas pessoas de sobreviventes, né? São sobreviventes que acabam passando, apesar de todas as limitações que apresentam, acabam criando estratégias de sobrevivência e, como tal, vão assim vivendo, né? Até que um dia, sei lá, batem com a informação, enfrentam uma pandemia e daí acabam descobrindo, opa, peraí, né? Tem algo mais aqui. Mas mesmo para essas pessoas, tá, pessoal, que eu coloco aqui, há limitações, é isso que tem que ficar claro, né? Não é porque passou desapercebido, ninguém percebeu, o educador não percebeu, o pai não percebeu, que não tem limitações, né? Então, limitações em estar em ambientes com aglomeração de pessoas, para mim sempre foi uma coisa, né? Sempre teve muita luminosidade, muito barulho, tá? Eu sempre assim, eu não considero música barulho, né? Desde que seja uma música boa, eu não considero barulho. Mas locais onde você tenha muito barulho, que não seja uma música interessante, que esteja a fim de escutar, isso me afeta bastante, né? E elas incomodam mesmo, né? Eu já tive situações de sair assim de um restaurante, meus amigos, né? Que sempre me acharam meio estranho, mas eles entenderam que não estava bom para mim ali, porque o som estava alto demais e eu nunca gostei desses locais com muito som alto. Isso sempre me incomodou demais, tá? Sempre, para mim sempre foi uma coisa muito ruim. E assim, gente, então os desconfortos eles existem, tá? Então eu tô explicando esse piteia, mas os desconfortos eles existem, né? E eles são assim acima do que uma pessoa neurotípica tem, né? Então não depois tem na toda a teoria, ainda quero falar sobre isso, né? De como que forma o cérebro, né, do autista, com a permanência de sinapses a mais em certos locais do cérebro e, portanto, essa hipersensibilização da realidade, né? E eu ainda quero falar mais sobre isso. Mas hoje eu queria falar, né? Tô falando da CPTEA, então, assim, a gente aprende a se organizar, né? A gente aprende a não frequentar certos locais. Você vai criando estratégias de sobrevivência. Então, foi assim que eu fiz. Então, né? Então agora que eu estou tomando conta, tô tendo aqui, né, em mãos essa possibilidade e nunca tive. Aí, pessoal, eu acho que a questão que fica é a seguinte, né? Nos casos, tá? Eu estou falando aqui de condições de autismo que permitem, tá, que você, em certas circunstâncias, não utilize a carteira. É essa a questão, né? Se você está numa situação que você não precisa usar carteira, não use, né? Eu acho que aí você tem que aproveitar, né, o ambiente, aproveitar a interação social e utilizar as técnicas comportamentais que você vai aprender na terapia, né?
e tentar melhorar sua comunicação e empatia a partir dessas técnicas. Então, é importante, né, a interação social. É importante que, quando você, né, possa, você permaneça, né? Permaneça na fila, permaneça no local, espere seu atendimento e tente estabelecer interação social, né? Tente aproveitar aquele momento para se melhorar, né? Então, acho que essa é uma perspectiva terapêutica, tá? Olhando assim, né? Não estou dizendo, tá, pessoal, que você não deve usar. Use, é seu direito, está na lei, né? Eu estou dizendo que você pode, em circunstâncias que você achar interessantes, não utilizar, né? E seguir o fluxo normal das coisas e aproveitar aquele momento para a interação, né? Ou para o treino da interação social que aquele momento permite, tá? Até eu faço uma análise aqui tentando comparar, né, o que o neurotípico percebe, né? Então, assim, para o neurotípico, né, pessoa sem autismo, isso pode parecer algo sem sentido, né? Mas para uma pessoa com autismo não é. Por isso, neurotípicos, antes de tudo, devem entender que sua sensibilidade visual, auditiva e corporal é menor do que aquela percebida por uma pessoa com autismo, né? Então, essa hipersensibilização ou hipossensibilização, né? Tem casos também de hipossensibilização, elas decorrem, né, dessas mudanças neurológicas, dessa neurodiversidade. Daí que faz sentido, sim, né, reduzir a exposição de pessoas com autismo a situações sensivelmente estressantes dentro do seu quadro de TEA, né? Outro sim, a CPTEA também ajuda pais e cuidadores na utilização dos serviços públicos e privados voltados a seus filhos e tutelados. Então, pessoal, tem essa questão também, né? Porque a gestão de uma pessoa com autismo, né, demanda, né, uma dedicação. E aqui você ganha uma facilidade para te ajudar, né, em momentos que você esteja em público, que você esteja, né, realizando atividades em público, em serviços públicos ou privados. E isso sim é importante, né, porque reduz um pouco, né, o estresse também, né, do manejo, da gestão desta pessoa, tá? Então, pessoal, eu acho que de um todo, tá? Eu acho muito legal essa lei, gostei, não sabia, realmente aprendi. Tirei a minha aqui, tá? Mas eu realmente vou fazer essa ideia, tá? A minha ideia é que nesse sentido, né? Como eu já tive que passar quase 50 anos tendo que me adaptar, né, à realidade, né, neurotípica, né? E criando estratégias para isso, o que eu pretendo, né, com a carteira é assim, mantê-la sempre, né, próxima, porque determinada situação que realmente gera um estresse, situações, e eu já me vi indo embora de locais assim, né, que estavam com muita gente, com muita demora, e aquilo tumultuado, aquele barulho, eu já me vi indo embora várias vezes. Isso não foi uma vez, né? E eu sempre, né, sempre passei como sendo aquela pessoa chata, né? Ai, você é uma pessoa chata, mas não é isso, né? Não era pessoa chata. É que a minha sensibilidade e meu suporte para ficar naquela situação não eram, né, possíveis, né? O melhor que fazer era ir embora dali e ir para um lugar sem ninguém para dar uma recuperada, né? Fazer aquela descarga sensorial, né? Então eu acho que isso é uma coisa que vocês, né, quem se tiver algum autista que, né, me assistindo, né, uma pessoa com autismo me assistindo vai entender bem como é que isso afeta, né? Então acho que é muito legal, né? Acho que é importante ter essa carteira, tá, pessoal? Façam essa avaliação, né? E aproveitem, né? Se você estiver numa situação social que você não se sinta incomodado, não use, tá? Porque eu realmente não vou utilizar na maior parte dos casos, né? E vou tentar fazer esse treinamento de interação, né, de melhoria das condições a partir dessas técnicas comportamentais, né, que existem, que hoje estão disponíveis, né, para a gente conseguir se melhorar, né, pessoal? Então, eu sou o professor Smartness e até nosso próximo vídeo.